É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 18 minutos, manhã de quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. Estamos começando mais um dia, graças a Deus. E agora também estamos ao vivo através das nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz, um bom dia alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero bater um papo bem interessante, até porque é em cima de algo que eu conversei ontem com um pastor amigo meu que me ligou do Rio de Janeiro, e nós conversamos bastante ontem à tarde. Eu quero ler o texto ali de Lucas capítulo 15, versículos 25 ao 32, e falar sobre os erros de um filho que se achava certo. Erros de um filho que se achava certo. E o texto aqui em lead é Lucas capítulo 15, versículos 25 ao 32, que diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, não estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esse texto fala sobre erros de um filho que se achava certo. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Glorificado seja o teu nome. Deus, que possamos, ó Pai, viver a tua vontade, mesmo com todos os nossos erros e falhas que reconhecemos, mas queremos viver a tua vontade. Queremos conhecer a tua visão. E sabemos para isso que o Senhor deixou as Escrituras Sagradas, deixou a tua palavra no nosso meio, para que tenhamos esta paz, tenhamos esta vida, tenhamos este amor e conheçamos a tua vontade. Obrigado por mais um dia de vida, meu Deus. Abençoa todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, que estarão ouvindo esta mensagem. Deus, que o teu nome seja glorificado. Seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de ingratidão, todo espírito de contenda, todo espírito contrário à tua vontade, ó Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Erros de um filho que se achava certo. Né? Já aconteceu alguma vez de você ter se achado cheio de razão e de ter dito com convicção: é sim, eu garanto, tenho certeza absoluta do que estou dizendo, e depois você descobre que estava totalmente, redondamente enganado no seu ponto de vista? Talvez eu falando agora você lembre de tantos e tantos. Eu já passei por muito sobre isso aí, de achar que estava certo, estava errado. Então esse texto que nós acabamos de ler aqui de Lucas 15, versículo 25 ao 32, conta a história de um homem que passou por esta experiência. Talvez ele nunca tivesse passado, pelo próprio texto diz, aqui foi a primeira vez, o pai tinha dividido
as coisas, os seus bens, dado a parte da herança ao mais novo. Então ele se achava completamente cheio de razão e não estava. Então é justamente nesses aspectos em que se sentia tão seguro de si, mas que ele estava totalmente enganado. Então Jesus, né? Jesus ele é tremendo naquilo que ele faz, por que ele faz. Então Jesus conta essa história querendo que as pessoas que o ouviam se identificassem com esse homem que se achava certo aos próprios olhos, mas errado aos olhos do Pai Celestial. Muitas das vezes nós achamos que estamos certos aos nossos olhos, mas estamos errados aos olhos de Deus. E observe que Deus quer que reconheçamos com a história desse homem e que ele cometeu alguns erros. E vamos conhecer e vamos falar sobre alguns erros desses homens. Às vezes, muitos acham por estar numa posição, ele acha que é o dono da verdade. E não é. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é fazer uma avaliação errada do seu irmão. Ele fez uma avaliação errada do seu irmão. Muitas das vezes fazemos a avaliação errada das pessoas. Esse irmão mais velho, ele errou ao julgar o seu irmão. Repare que ele já nem considerou o outro como seu irmão. Porque ele disse assim, este teu filho. Ele não conseguiu ver o arrependimento do próprio irmão, que arrependido voltou e buscava a reconciliação com o pai e com ele também, e com todos ali. Ele considerava o irmão como um perdido, um rebelde, um ingrato que não merecia perdão. Já o pai, que agia corretamente, discordando do filho mais velho, ele afirmou aqui no versículo 32, dizendo o seguinte: mas era justo nos alegrar e nos regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então que nós possamos aprender que Deus é o nosso Pai misericordioso. Alguém pode ter errado com você, pode ter lhe feito que é mal, mas quando Deus resolve receber de volta aquele que errou, nós não devemos fechar o nosso coração àquela pessoa. Deus perdoa a alguém e acontece de algum irmão muitas das vezes ficar triste. Tem pessoas que ficam tristes quando alguém é arrependido, se chega arrependido. Tem pessoas que ficam tristes quando alguém chega e conta um milagre que aconteceu na vida dela. E muitos dizem assim, essa não. Deus converteu fulano, Deus está abençoando fulano, logo fulano que me fez isso e aquilo, e agora vou ter que aturar ele na igreja. Conhece alguém assim? Pessoas que te fizeram mal e hoje estão na igreja com você, e às vezes você até sai da igreja porque Deus usou o pastor para batizar aquela pessoa, para receber aquela pessoa. Então Jesus deixou bem claro que a nós, filhos de Deus, cabe perdoar como o Pai perdoa. Isaías 55, versículo 7. E algo para nós pensarmos, né? Haverá alguma pessoa para quem você tem fechado a cara e negado o perdão? Então esse é um erro que o filho mais velho cometeu e que nós não devemos cometer. O outro erro do homem que se julgava certo foi fazer uma avaliação errada do pai.
Versículo 28 e 29 diz assim: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, brigava com ele, ou instava com ele. Mas respondendo ele ao pai, disse: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Ele errou, porque agora estava murmurando contra o pai. Ele reclamava ser alvo de um tratamento desigual, sentia-se injustiçado. A Bíblia no Velho Testamento mostra de como os judeus murmuraram contra ele no deserto, duvidando se ele estaria mesmo presente e se ele realmente cumpriria suas promessas. Será que alguém acha que Deus não está sendo justo, que o está tratando com desigualdade? Porque muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja e olha ao outro irmão tão bem de vida e ele daquele jeito. Existe uma diferença. Na realidade, a diferença está no coração das pessoas com relação a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Todos são amados. A questão é que Deus é misericordioso e o nosso coração ainda é duro. E a dureza de coração, muitas das vezes, impede o agir de Deus. Primeira coisa é que nós precisamos aprender a ser grato e fiel a Deus. Por isso que nós devemos lutar para não cairmos no exemplo desse filho que se achava certo, mas que estava errado gravemente ao murmurar contra o pai. E o último erro desse homem que se julgava certo foi o seguinte: fazer uma avaliação errada de si mesmo. Aí nós vamos lá para o versículo 45. Então, muitas das vezes, nós falamos coisas de nós mesmos. Então, existe um falso senso de justiça própria. A justiça própria é terrivelmente prejudicial para o indivíduo. A justiça própria, a pessoa acha que, quando ele faz justiça própria, ele acha que é infalível, acha que é perfeito, que é justo. E nenhum de nós somos infalíveis. A pessoa que se acha infalível, ele dispensa a humildade. A soberba é a avenida para o desastre. E não devemos deixar que a soberba nos domine. Estava comentando ontem eu fui aqui no meu barbeiro, estávamos falando sobre um jogador de futebol, não vamos citar o nome, que chegou no clube na Europa e as primeiras atitudes dele demonstrou arrogância. E ele foi muito criticado, está sendo criticado. E assim acontece também. Pessoas que se acham demais, entendeu? Tem um ditado que diz a última bolachinha do pacote. Então, para não cair no erro do filho mais velho, lembre-se que Deus não aceita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então nós falamos aqui sobre 3 erros que o homem se julgava absolutamente certo. Ele fechou a cara, o coração para o irmão dele e negou-lhe o perdão. Ele murmurou contra o pai achando-se alvo de injustiça. Ele dispensou a humildade achando-se muito perfeito e muito bom. Então que esses erros sejam extirpados da sua vida. E o pior de tudo, com esses erros ele ficou privado da festa.
Então tem erros que nós cometemos que nos privam da festa com Deus, da alegria que Deus quer nos dar. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todos os males, te dando uma vida alegre, abençoada e próspera. Quero mandar um abraço para o meu irmão, meu amigo Flávio. Deus abençoe. Abençoe todos aqueles que têm nos acompanhado. E derrame bênçãos sobre cada vida nesta manhã. Tenhamos uma quarta-feira alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. Graça e paz.